Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Botafogo, atuando de forma patética, perdeu ontem por 3-0 para o América Mineiro na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil lá no Estádio Independência. Falo agora a respeito do jogo, analisando o contexto de fora para dentro do campo. E por isso, começo falando a respeito do técnico Luiz Castro, que ao meu ver errou nos últimos dias, muito mais com relação à parte comportamental do grupo do que até mesmo com relação à parte tática. Ontem a gente pode ter pedido uma ou outra peça diferente no time titular, mas a estrutura pensada para o jogo era dentro daquilo que fez o Botafogo ser competitivo em algumas partidas anteriores. Acontece que nos últimos dias o Luiz Castro demonstrou não estar tão preparado assim para lidar com a pressão que é trabalhar num time grande aqui no Brasil, como é o Botafogo de futebol e regatas. Na última sexta-feira, lá no Espaço Lonier, no CT do Glorioso, o Luiz Castro reclamou muito a respeito da estrutura do clube, ok? Todo mundo sabe que o Botafogo tem que melhorar nesse quesito, isso é óbvio. Mas ele falou sobre o piso para o treinamento, que segundo ele não é adequado, eu discordo em alguns pontos, e mostrou insatisfação com parte da torcida quando perguntado a respeito da recepção no aeroporto após a vitória contra o Internacional. Ele disse que não vai esquecer isso, mas que também não esquece os xingamentos a ele proferidos na partida contra o Avaí. Então ele levou para o coração e ficou sentido com aquilo e diz que não esquece quando perguntado a respeito de uma coisa boa. Analisando com o passar do tempo e dos acontecimentos, nem toda opinião se forma na hora, eu percebi que naquela coletiva o Luiz Castro acabou pesando também o clima para o clássico contra o Fluminense e para os dias posteriores. Ele tem o direito de falar. Talvez ele não tenha falado nem coisas tão erradas assim. Ele falou muita coisa importante naquela coletiva. Mas o ambiente acaba ficando um pouco mais pesado, isso é ruim. O Botafogo jogou mal contra o Fluminense, mas durante a semana eu mostrei que mesmo assim criou oportunidades dentro de algumas estratégias para fazer gols e acabou perdendo. Sem muito tempo para lamentar, o Botafogo foi jogar contra o América Mineiro e entrou em campo com os 3 zagueiros, para fazer um 3-4-3, eventualmente um 3-5-2, um 5-4-1 na hora de marcar. E foi a campo com Gatito Fernandes no gol, os 3 zagueiros, o Felipe Sampaio, Carli e o Canu, na ala direita o Daniel Borges, por dentro Kaique e PK, na ala esquerda o Hugo, na ponta direita o Vinícius Lopes, centroavante Matheus Nascimento, e na ponta esquerda o Chay. Uma estrutura que recentemente deu certo em alguns jogos. Contra o São Paulo, o time teve atitude, teve disposição, ganhou por 1-0. Contra o Internacional, a ideia era parecida e tivemos a expulsão do Felipe Sampaio logo no início, pênalti que não foi pênalti para o Internacional, o time colorado abriu 2-0, o Botafogo teve ainda mais atitude, conseguiu virar o jogo no finalzinho com 1 a menos para 3-2. Contra o Fluminense, desfalques. Kaique não jogou, o PK também não, o Piazon também não. Entendemos que o Luiz Castro poderia ter dificuldades, porque esses jogadores foram muito importantes contra o Internacional, contra o São Paulo. Mas eu dizia aqui no canal, não adianta também trabalhar com a ideia de que sejam salvadores da pátria. Porque não são. É um elenco ainda desequilibrado. São jogadores importantes, mas não são salvadores da pátria no Botafogo. Tanto que o Kaique e o PK voltaram ontem e mesmo assim o Botafogo como um todo não conseguiu ter atitude. E eu levo isso muito para o comportamento do time. E eu quero falar sobre lances aqui no jogo, não analisando a parte tática, nem a parte técnica. Embora muitos jogadores tenham falhado de formas ridículas, mas é a parte comportamental. Eu vi a coletiva do Luiz Castro, muita gente reclamando do fato dele ter falado que ontem jogou com o time da Série B, praticamente, o time do ano passado. Ele tem razão,
mas isso não se fala em público. Ele falou de uma forma tranquila, até disse que o grupo tem que ter todo mundo, que tem que ser mais forte, por isso que eu quis ver, ao invés de apenas ler. Mas externar isso mexe também com o brio de vários jogadores, que eles até consigam se motivar. Tem alguns que não conseguem. Gatito estava machucado, então não disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Daniel Borges realmente estava na Série B. O Felipe Sampaio não estava no Botafogo, mas jogava num time de Série B na França. O Carly estava na Série B, o Canu na Série B, o Hugo na Série B. Kaique na Série B, nem jogava tanto assim. O PK veio do Palmeiras. Vinícius Lopes veio do Goiás, que era um time da Série B do ano passado. Chay, Série B. Matheus Nascimento estava na Série B. O Luiz Castro tem razão, mas é mais um detalhe dessa parte comportamental que pode acabar atrapalhando o Botafogo. E a atitude dos jogadores dentro de campo foi muito ruim. Logo no início do jogo, o América Mineiro chega à ponta esquerda, acontece o cruzamento, a bola passa e o Botafogo trata como se a bola já tivesse ido para tiro de meta. E todo mundo deixa um jogador do América Mineiro livre no seu setor. É uma tranquilidade para o América Mineiro trabalhar pelo lado direito com aquela bola de retorno, mais uma vez, cruzamento às costas da defesa, gol de cabeça do Wellington Paulista. O Botafogo não consegue se acertar, o América Mineiro tem mais chances. Aí o Glorioso consegue uma jogada, sem passar pelo meio campo, mas dentro de algo já treinado também, uma diagonal longa do Canu para o Daniel Borges, que cruza muito bem para o Matheus, que chega finalizando e a bola bate na trave, quase que o Botafogo empata o jogo por ali. Só que logo depois, o América Mineiro tem uma chance também frente ao Gatito de novo. O Botafogo com 3 zagueiros, vê o Wellington Paulista dar um toque na bola de letra e deixar o companheiro frente ao goleiro Gatito. O Gatito faz uma belíssima defesa. Poderíamos ter tomado o segundo gol, porque 3 zagueiros não conseguiram pegar o Wellington Paulista, gente. O Matheus Nascimento tem nova chance pelo lado esquerdo, consegue um bom drible, uma finalização forte com a canhota, a bola bate na trave mais uma vez. O Botafogo não consegue empatar. Foram chances esporádicas quando o Botafogo começou a se posicionar melhor do meio para frente. Só que ajeitou um pouquinho a parte ofensiva em algum momento, depois desajeitou novamente, e a parte defensiva continuou lamentável. Escanteio para o América Mineiro, cruzamento, e o Danilo Avelar, ex-Corinthians, outro medalhão, foi lá e fez o gol de cabeça. Eu defendi muito, após a partida contra o São Paulo, a manutenção do sistema com 3 zagueiros. Entretanto, eu já falei aqui algumas vezes que isso não quer dizer que o Botafogo não vai tomar gol de cabeça, que o sistema seja infalível. E muito por conta do comportamento, e não da parte tática. O Danilo Avelar veio de trás, atropelou e fez o gol. Ali é atenção, ali é você atrapalhar o marcador, disputar na cabeça com ele. E eu ainda não estou falando, talvez num próximo vídeo eu fale mais das falhas individuais, é que foram muitas, de vários jogadores. Mas eu estou falando do Botafogo enquanto equipe, errando com relação a comportamento. E aí você toma 2 gols, dá outras oportunidades ao adversário, bota 2 na trave, a bola não entra, você não consegue jogar, não consegue ter tranquilidade para botar a bola no chão, para concluir. E ao contrário do jogo contra o Fluminense, ontem sim o Botafogo em vários momentos foi amassado pela equipe do Wagner Mancini. E aí é mais um problema comportamental. Gente, não é possível que o Botafogo passe o aperto que passou com Felipe Bastos e Pedro Raul contra o Goiás, Kevin contra o Avaí, Manuel contra o Fluminense, ontem o Wellington Paulista, Danilo Avelar, são jogadores conhecidos no futebol brasileiro, jogadores que ficam rodando de clube em clube e que muitas vezes são criticados. E o Botafogo fazendo papel de bonzinho contra esses times. É o Bruno Silva contra o Avaí passeando no nosso meio campo. Um negócio inacreditável contra o São Paulo. Parecia que o Botafogo tinha virado a chave, contra o Internacional, então nem se fala. Tanto que a torcida foi recepcionar o time no aeroporto. Mas contra o Fluminense, a linha já baixou, o Botafogo tinha problemas sim, conseguiu finalizar, mas acabou tomando gol. Só que ontem foi uma coisa horrorosa. Então, para mim, o Luiz Castro tem até mais culpa na parte comportamental do que na parte de ideia de jogo. E os jogadores têm muita culpa dentro de campo também. Muita culpa.
Veio o segundo tempo, o Botafogo piorou, o time perdeu uma bola lá na frente, o América Mineiro veio, fez a transição, a bola passou lá pro lado direito, passou dentro da área de novo. O Botafogo não conseguiu cortar. Bola de retorno mais uma vez. O jogador observa, faz o cruzamento, o outro entra às costas da marcação, finaliza por baixo da perna do Gatito Fernandes. 3-0 América. Atitude não condizente com o tamanho do Botafogo, a atitude do time. A gente entende que tem projeto, que tem processo, eu falo sempre aqui. Mas a torcida do Botafogo, obviamente, não é boba também. E uma coisa é até você ser eliminado, é claro que a gente não quer sair da competição, pro América Mineiro empatando em casa, 1-1, 2-2, tendo perdido lá por 1-0 por conta de desfalques, por conta ainda da falta de estrutura. Puxa, o Botafogo não conseguiu ganhar do América fora de casa, perdeu por 1-0 para um time que estava na Libertadores, chegou em casa, até fez gol, mas uma falha ali por conta do tempo de treinamento acabou gerando o gol do América Mineiro, e aí o América empatou e passou de fase, mas calma que o Botafogo está se preparando para no ano que vem chegar muito forte na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Ok, faz parte do processo de um clube em transição. O Botafogo virou o SAF e que não olhe para trás, que caminhe para frente. Só que uma coisa é você estar em transição, outra coisa é você fazer papelão, vexame, por conta de falta de atitude no campo. E foi isso que faltou. E aí ficou muito claro quando o técnico Luiz Castro, mais uma vez, mais uma derrota, ficou sentado no banco de reservas sem saber o que falar, ou então até podia saber, mas sem acreditar no que poderia fazer. E o Botafogo, de fato, acabou perdendo para o América por 3-0. Agora 2 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira o Botafogo enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista e depois no outro domingo pega o Cuiabá para no dia 14, quinta-feira, às 21 horas, no estádio Newton Santos, jogar a partida de volta contra o América Mineiro nas oitavas da Copa do Brasil. É isso, galera, que a gente busca sempre uma análise equilibrada. É difícil, a gente entende também que as coisas mudam, mas vamos torcer para que tudo dê certo. E que o John Textor também já entenda, é importante falar isso, depois podemos fazer um conteúdo a respeito disso também, que a torcida do Botafogo está chateada, e com razão. E que ele observe bem a segunda janela, junto com quem trabalha no Botafogo, para a temporada de 2022 e o andamento do projeto de uma forma sólida. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!